E vamos lá, vamos embora bater um papo, o pessoal vai chegando. Tá bom, então, boa noite a todos. Primeiro, assim, é um prazer estar aqui, porque é um novo aprendizado. É engraçado que a gente está acostumado, às vezes, a fazer palestras para várias pessoas ao vivo, só que aí, para vir para cá hoje, nesse espaço, sem saber muito, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vão conseguir me ouvir? Então, se tiver algum erro, se tiver alguma coisa, vocês, por favor, me avisem, mas eu vou iniciar o assunto aí conforme eu programei para estar trazendo para vocês essa noite, tá certo? Boa, obrigado, viu? Tá. Bom, então vamos lá. Eu sou Romina Miranda, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês como é que eu iniciei, né, nesse nosso segmento, área, enfim, como a gente pode chamar aí a questão de vivermos essas questões relacionadas à dependência e codependência. Eu iniciei essa trajetória como acho que a maior parte de nós que tem uma experiência pessoal, né, no meu caso, uma experiência como familiar de usuário, e que, de alguma maneira, essa experiência acaba nos levando à necessidade, à vontade, à vocação, à missão de querer, a partir do momento que a gente descobre as coisas que funcionam, querer levar essa mensagem, né? Então, na verdade, foi num grupo de apoio, onde eu vivenciei a questão aí dos 12 passos, onde o 12º passo fala de levar a mensagem, e eu, então, percebi que eu gostaria de levar essa mensagem, de falar um pouco a respeito do que é codependência, de quais são as formas da gente poder trabalhar isso e viver de uma maneira melhor. A minha formação inicial é como jornalista, então, na época, eu trabalhava com em outra área, trabalhava com moda, com arte, mas resolvi parar todo o meu trabalho para, então, usar a minha profissão para levar a mensagem. Então, eu queria levar a mensagem escrita, falada, de todo jeito, né? E iniciei escrevendo uma revista. Na época, eu abri uma editora, lancei essa revista que chamava-se Anônimos, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Gabriel, né, que nós fizemos aí um trabalho juntos para uma das edições. E assim como conheci o Gabriel, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas no segmento aí da dependência e ter a certeza que cada vez mais eu precisava me especializar, estudar, para poder não só levar a minha experiência pessoal, mas também aquilo que eu pudesse estar investigando como pesquisadora, aquilo que eu pudesse estar estudando. E aí sim eu iniciei realmente, ingressei nesse universo, tive a honra de conhecer nesse caminho Padre Haroldo, que então nós iniciamos um trabalho juntos na época com a revista do Instituto Padre Haroldo, depois nós tivemos um programa na TV Aparecida, depois na NET Cidade. Eu tive a honra de escrever o livro sobre a trajetória dele com a dependência química, chamado Uma Só Palavra. Com isso, eu pude ficar 2 anos ao lado dele, ouvindo o Padre Haroldo contar suas histórias, suas experiências. Então, esse eu tenho certeza que foi o maior aprendizado da minha história. Nesse meio tempo, eu também pude conhecer a Dona Mara, que na época era presidente do Amor Exigente. E ali, com o programa de TV que nós tínhamos na Rede Vida, foi quando começaram a surgir muitas perguntas, as famílias mandando perguntas sobre o que elas vivenciavam. E eu até então tinha essa experiência que eu disse para vocês, uma experiência pessoal. Foi quando eu me senti realmente compelida a buscar algo mais, eu precisava oferecer algo mais do que a minha própria experiência, e resolvi então estudar terapia familiar sistêmica, que é hoje a minha especialidade ao trabalhar com as famílias, que é um olhar, né, voltado realmente para as relações familiares. Nesse interim também estudei dependência química, e aí o meu caminho foi sendo trilhado nesse sentido, né? Durante essa trajetória também eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Ronaldo Laranjeira, que me convidou então para participar do primeiro LENAD de Família, que é, na verdade, a maior pesquisa nacional sobre familiares de dependentes. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar mais de 3.000 famílias no Brasil todo, em todas as capitais, durante um ano, né? Então, viajar, ouvir essas pessoas, realmente foi só enriquecendo esse aprendizado.
E quando eu finalizei essa pesquisa, ele me convidou para coordenar o que chamamos de Recomeço Família, né, que foi um programa do governo do estado que existiu até 2 meses atrás, né, que com as mudanças aí, na verdade, políticas, etc., a gente hoje não tem esse programa vigente, mas que durante 5 anos eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho e atender aí todas as famílias do estado no que se refere à questão da dependência química. Bom, estou me apresentando porque eu gostaria que vocês entendessem qual é a minha experiência, por que eu estou aqui falando com vocês sobre isso, como eu posso contribuir, né? No ano passado, eu acho que mais especificamente é o tema do que a gente está falando hoje, né? Eu lancei um livro chamado Até que a Droga Nos Separe. Esse livro, ele na verdade é um sonho desde o início de poder colocar no papel essas experiências todas. Em setembro do ano passado eu tive a oportunidade de lançar esse livro no Congresso de Amor na Paraíba, em João Pessoa. E lá para cá eu tenho feito diversas viagens para poder levar mensagem, levar o conteúdo desse livro. E essa semana, a convite do Gabriel, eu vim então trazer para vocês um pouco do assunto que é abordado no livro, que é a codependência, sob as suas diversas vertentes, né, da forma que nós a vivenciamos, de cada um de acordo com o teu grau, com o seu laço afetivo com o usuário de substância. Só para poder adentrar o tema, essa pesquisa que embasa, na verdade, o meu trabalho e o livro também, ela relatou que mais de 80% das pessoas que responderam às pesquisas eram mulheres e mães. Isso, mães de usuários, né? Então, o que a gente entende com isso? Que em toda essa busca por mudança, esse período em que a família fica em busca de mudanças para o usuário, são tantas coisas que acontecem, mas quem costuma permanecer são as mães, né? Então, por isso que os trabalhos, em termos de políticas públicas ou até nossos trabalhos privados, eles têm que ter um olhar específico para a relação da mãe com o usuário, que é diferente da relação com o pai, que é diferente da relação com a esposa, que é diferente da relação com os filhos, e isso que é importante a gente tratar, né? Quais são as relações aí, como elas se dão. Num segundo momento, a pesquisa mostra que 14%, ou seja, o segundo grupo de pessoas que ficam também em busca do tratamento para o usuário, são as parceiras ou esposas, né, que também permanecem aí buscando. Então, também é importante, e hoje, como voluntária de Amor Exigente, o meu trabalho em Amor Exigente específico é com subgrupos de esposas, de cônjuges, que nós chamamos, né? Que são os grupos voltados aí para os parceiros, para os casais. É também fundamental que a gente tenha um olhar diferenciado para as parceiras, para as esposas, porque elas têm uma outra vivência com o usuário, normalmente elas são detentoras do sistema familiar no que se refere a serem as mães dos filhos dos usuários, né? Então, qual é o papel da esposa nesse segmento? E claro que existem outras relações fundamentais, como a relação dos pais, o impacto nos filhos. O que eu estou querendo dizer nesse início é que nós precisamos começar a olhar a família, claro que todos são afetados, e isso é cientificamente comprovado, mas cada um é afetado de uma forma diferente. E cada um precisa de um olhar especial para poder cuidar da sua codependência. Por quê? Um exemplo simples, quando eu falo em olhar especial. Às vezes a gente ouve assim, a esposa, se ela se separar do usuário, está tudo resolvido. Ela acabou com o problema dela. E a mãe não, a mãe tem que sempre ter aquela questão para trabalhar. Porém, a codependência, ela não é algo que somente tem funcionamento quando a pessoa está convivendo com o usuário. Essa esposa, caso não se cuide ou cuide da sua codependência, provavelmente ela vai entrar num outro relacionamento, caso ela venha se separar desse usuário, onde ela vai poder repetir esses padrões que nós chamamos de padrões disfuncionais, que ela vive com o usuário. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos entender que a codependência também é nossa.
A codependência não é algo que atingiu a nós porque somos vítimas de uma situação em que o usuário nos colocou. Não. Nós temos uma parte complementar, nós precisamos realmente, efetivamente, fazer a nossa parte para que nós possamos conseguir alguma mudança no sistema familiar, seja com o usuário, com todo o sistema, seja conosco, né? Então, aquele velho lema de Anônimos, que comece por mim, ou nada muda se eu não mudar. Muitas vezes nós familiares, ou a maioria das vezes, quando estamos em busca de ajuda, num grupo de apoio ou numa terapia, a gente quer ajuda para ele. Olha, você precisa salvar a vida dele, você precisa tratar dele, você precisa interná-lo, mas nós, muitas vezes, nos colocamos como espectadores nisso. E aí não vai funcionar, porque é como se nós imaginássemos, de uma forma bem, bem prática de entender, que o nosso usuário, ele é a febre de um sistema familiar adoecido, né? Então, nós temos uma família que em algum momento apresentou algumas disfuncionalidades. O usuário, normalmente uma pessoa de bastante sensibilidade no sistema familiar, começa a denunciar que algo não vai bem por meio da sua doença, que é a febre, que nós chamamos, e aí a gente leva ele para o hospital para passar a febre, né? Leva ele para a clínica, leva ele para a comunidade, enfim. E aí a gente fica esperando passar a febre. Só que enquanto a febre está sendo cuidada, a causa da infecção não está. E a causa dessa infecção, ela está no sistema. Ela está nos sistemas em que ele está inserido. E a família é um deles. E aí ele volta para aquele sistema muitas vezes infectado, adoecido, com o mesmo padrão de comunicação, os mesmos comportamentos disfuncionais de antes, e a gente ainda assim quer que ele volte e que nunca mais use droga, que não corra o risco de recair, e que a gente não precise fazer muita coisa, porque a gente já está cansado também, né? Então, esse é o pensamento natural da família. E não tem nada de errado com isso, porque nenhum de nós veio aí também, assim como a gente não tem manual para criar os filhos, a gente não tem manual para viver com a dependência química. Então, quando ela aparece na nossa vida, a gente não sabe o que fazer. E a gente acha que o problema é dele e que a gente pode só ajudar. Mas ajudar, em primeiro lugar, significa cuidar de nós. Porque o nosso adoecimento não nos permite ter condições emocionais de cuidar do usuário. Mas, infelizmente, quando num grupo de apoio, e por isso eu acho assim louvável esse grupo, Gabriel e as pessoas que estão aqui, realmente no intuito de se olharem, de se cuidarem para poder ajudar o seu ente querido, porque as famílias têm uma enorme resistência a isso, né? Então, olha, ele está sendo cuidado, eu não preciso, está tudo certo. E, na verdade, não. Uma vez eu ouvi numa clínica um usuário que dizia assim: nós participamos durante esses 9 meses de internação de 800 e tantas reuniões, porque na comunidade tem reunião de sentimento, reunião de espiritualidade, reunião disso, daquilo e daquilo. E a nossa família, às vezes, vai em 9 reuniões nesse período, uma vez por mês, etc., ainda sem querer ir, e acha que vai ficar tudo igual. Então, imaginem quantas mudanças eles não vivenciam nesse período em que eles estão num processo de autotransformação dentro de uma comunidade, sendo todos os dias incentivados a mudanças comportamentais, emocionais, e nós achamos que podemos caminhar tudo igual, esperando só que ele volte, de preferência com um lacinho na cabeça, totalmente curado, né? Então, acho que o mais importante quando eu falo em codependência é nós entendermos que nós fomos afetados sim, mas que nós precisamos, antes de mais nada, cuidar da nossa saúde emocional para que aí sim a gente tenha condições de fazer alguma coisa por eles, né? Infelizmente, nós, na maior parte das vezes, não estamos em condições de fazer, porque o nosso grau de adoecimento não nos permite isso. Bom, o que é codependência, né? Aí as pessoas me perguntam, mas Romina, a codependência também é uma doença? Eu me tornei codependente quando eu descobri que meu filho estava usando drogas? Como que é isso? A codependência, ela não é uma doença, a codependência é um transtorno, aquele que nos afeta nessa convivência, mas ela pode levar a muitas doenças, essa é a questão, né? Não é o fato dela ter ou não uma nomenclatura como doença, mas a que doenças ela pode me levar?
E, como eu falei para vocês, essa pesquisa que é a base, vem mostrando que essas pessoas são afetadas em nível físico, mental, espiritual. Tem alguém ouvindo uma música ali. Vida ligou? Eu não sei se é um toque de celular ou só uma música para embalar a nossa conversa. Marcelo, tem uma música aqui, que música é essa? Alguma coisa de passarinho aqui, que é isso? Pronto. Então vamos lá, voltando, né? Então, se nós, codependentes, somos afetados em nível físico, espiritual, mental, emocional, como que nós não vamos adoecer, né? Nós convivemos, e esses são sentimentos relatados pelas famílias, e não por mim, são por essas 3.000 famílias que foram pesquisadas pela Unifesp. Vivemos sentimentos de culpa, tristeza, raiva, medo, angústia, decepção. Nós vivemos esses sentimentos em escalas que vão alterando de acordo com o uso do nosso ente querido. Quando ele vem e fala para nós que ele não vai usar mais, que por algum motivo ele resolveu que ele não vai usar, o que acontece? A gente sente desesperança, né? O nosso emocional se prepara para viver uma situação bacana e, de repente, a gente sofre uma frustração. Isso significa o quê? Que a gente começa a alimentar a raiva, porque a frustração... é muito legal esse lugar. Boa noite. Boa noite, Sandra. Todo mundo no trabalho aí, legal. Acabando de terminar aqui o Amor Exigente. Que legal. Tá a galera do Amor Exigente. A Sandra. Deixa eu só falar uma palavrinha para ela. Pode falar. Eu tenho 3 abraços para te dar. Da Celina, da Gorete e da Ana Horta. Nossa, todos esses abraços, obrigada, gente. Esse Amor Exigente é da onde? É do Parque Bristol. Muito legal, que bom, feliz por estar aqui com vocês. Estou amando esse lugar. Então vamos lá, bacana. Vocês vão poder ficar? A gente vai ficar um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Tá joia, legal. Maravilha, obrigado, gente. Obrigada. Então vamos lá. Pessoal. Obrigada, Gabriel. Estou adorando a experiência, vou virar fã. É muito gostoso. Então, voltando, né? Nós vivemos, então, esses sentimentos negativos. Por vezes, os nossos sentimentos se alternam aí com a esperança. E, de repente, vem a frustração. Porque o nosso usuário ele não vai parar de usar de um dia para o outro só porque ele prometeu para nós. E, normalmente, as famílias... levam isso muito para o lado pessoal. Ele me prometeu. Se ele não fez, é porque ele não me ama. Enquanto que, na verdade, não tem nada a ver com amor, mas tem a ver com as dificuldades que ele tem em passar pela abstinência, pela fissura, pela vontade especificamente que ele sente do uso da droga. E aí nós, familiares, já levamos para outro lado. Não, mas ele não parou, ele tinha me prometido, e ele não me ama, e ele não tem força de vontade. E aí a gente acaba misturando uma série de coisas e gerando muita frustração. E a frustração alimenta a raiva. Por isso que nós, os familiares codependentes, somos raivosos. Porque nós estamos sempre cheios de expectativas frustradas. Então, voltando para essa série de sentimentos, raiva, medo, culpa, angústia, dor, decepção, tristeza. Se nós formos imaginar que nós vivemos esses sentimentos durante um período, seja lá qual for, 1 ano, 2, 5, 10, depende da história da família. Como é que nós vamos poder desenvolver qualidade de vida vivenciando esses sentimentos diariamente? Então, por que eu disse que a codependência não é uma doença, mas ela causa doença? Porque provavelmente, vivenciando esses padrões, nós vamos ser levados a desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, às vezes algumas doenças físicas que algumas famílias apresentam, que não têm razões físicas, mas emocionais, né? Então é importante a gente entender que a codependência, ela adoece. Ela não é doença, mas ela adoece. E se eu ficar doente também nesse sistema familiar, já não basta a doença do meu usuário, e aí, quem vai dar conta? Né? Não só dele, mas de toda a família.
Importante quando a gente fala em toda a família, uma outra coisa que também eu me recordo muito de uma fala ou de algo que eu li uma vez a respeito da história dos irmãos dos usuários, né? Então, normalmente, o nosso sistema familiar, quando tem o usuário e nós temos outros filhos, a gente simplesmente esquece da presença dos outros filhos. O foco ele vai somente para o usuário. É o usuário que precisa de atenção, é o usuário que precisa de tratamento, é o usuário é a minha causa, né? É o meu objeto de obsessão, na verdade. E o outro filho, no caso que não é usuário, ele não costuma não receber dos pais a mesma atenção que o usuário recebe. Então, esses filhos acabam também sendo um grande fator de risco. Por quê? Porque eles também podem adoecer de outras formas, né? A falta de atenção, o abandono também adoecem. Então, quando a gente fala que o sistema familiar todo é impactado, é nesse sentido. Uma mãe, às vezes, muito tempo vivenciando isso, de repente sofre com uma depressão. Um irmão que não é olhado sofre com uma outra questão, acaba saindo do sistema familiar, a família acaba entrando em colapso. Então, o fundamental de nós entendermos a codependência é imaginar que ela é algo que se dá nas relações. E que não adianta eu querer esperar a mudança de um ou de outro. A mudança tem que ser da relação. Então, mais uma vez, que comece por mim, né? Eu não preciso que o meu usuário esteja em tratamento para que eu queira me tratar. Claro que eu gostaria de ir para uma sala de amor exigente, por exemplo, como familiar, e o meu usuário está na sala ao lado, também cuidando das questões dele. Mas quantas famílias não têm ainda? Esse momento não chegou. O momento é diferente para cada um. Né? Tem famílias que o usuário está internado e ela está se tratando. Outra ela está tratando, mas ele ainda não. Nós temos que entender que cada família tem o seu momento e que a mudança que eu preciso começar é por mim. Né? Que através da minha mudança eu posso vir a atingir o outro. Tanto o meu usuário como outros membros da família. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão conjugal dos pais, né, quando eu disse para vocês que a maior parte das pessoas que ficam para tratamento são as mães, muitas vezes as mães reclamam do fato delas virem para a reunião, mudarem os seus comportamentos com os filhos, e o pai, que não vem na reunião, acaba sendo um fator de dificuldade, porque ele não muda o comportamento, ou ele acaba boicotando aquelas mudanças que ela vem realizando. Sim, isso também acontece. Né? Nós precisaríamos ter um sistema parental, ou seja, o sistema dos pais unido nesse momento, para que a linguagem, para que a comunicação fosse uma só. É muito complicado quando e isso não é só independência química, mas na criação dos filhos. Quando a mãe fala uma linguagem e o pai fala outra. Quando a mãe fala sim, o pai fala não. Quando a mãe dá o dinheiro e o pai não dá, ou vice-versa. Por que que isso acontece? Porque nós acabamos, na verdade, dando condições do usuário criar uma aliança não funcional com aquele que é o mais facilitador. Né? Então, se o filho está lá com a mãe e com o pai, e a mãe resolve que, os dois resolvem que não vão mais, por exemplo, dar dinheiro para ele. E aí um dia ele pega a mãe mais fragilizada, tal, e a mãe vai lá e dá. Aí a mãe vira para ele e fala assim: tudo bem, filho, eu vou te dar, mas não conta para o seu pai. Pronto, aí a gente já quebrou um sistema de comunicação firme, aquele filho já vai ter um segredo com aquela mãe, aquela aliança estratégica com essa mãe, que já vai funcionar de uma maneira mais permissiva, e todo o trabalho que está sendo feito pelo sistema parental, que nós chamamos, que é o pai e a mãe juntos, ele começa a ficar mais diluído, né? Então, é importante, sim, que a gente tenha a família unida no momento do uso de drogas. Isso é o ideal, não é que seja o real, né? Muitos grupos a gente vê a presença de um membro da família, e aquela pessoa dizer: poxa, gostaria tanto que meu marido tivesse, gostaria tanto que meu outro filho tivesse, gostaria tanto que a minha nora viesse, porque a gente sabe que no grupo a gente acaba transformando a nós mesmos e nós gostaríamos que os outros também fossem transformados. Mas nos resta o quê? Modificar nós mesmos e esperar que os outros tenham o seu momento de prontidão. Né? Nós não vamos desistir por causa disso. A gente vai fazer a nossa parte. Voltando para falar um pouco da... Depois eu vou dar um tempo para a gente
poder conversar um pouco em termos de dúvida e tudo mais, tá? Até para não ficar muito cansativo essa fala, mas só para a gente poder fechar esse assunto aí da codependência. Então, o livro, ele traz a questão conceitual, né, o que é a dependência, as características da codependência, voltando para aquela pergunta, então eu me tornei codependente no dia que eu descobri que meu filho era usuário? Não. Eu já tinha comportamentos que são característicos de um codependente. Provavelmente, na criação do meu filho, eu já exercitei alguns comportamentos que levaram, não a doença, porque nenhum familiar é culpado pela doença, mas levaram uma disfunção que permitiu que a doença se instalasse. E agora, quando ele adoeceu, aí eu adoeci também. Mas não significa que, nossa, me tornei codependente, acordei codependente no dia que eu descobri que meu filho era usuário. Não, eu provavelmente já tinha alguns comportamentos facilitadores. E é por isso que nos grupos de apoio, na terapia familiar, nos trabalhos que são feitos na comunidade com as famílias, nós precisamos nos preocupar em buscar aquilo que a gente chama de raízes culturais, que a Amor Exigente fala no primeiro princípio, que é se conhecer, conhecer a minha história, ver qual é o meu padrão. Qual é o padrão de atuação que eu tive com meu filho a vida inteira e que agora eu preciso modificar? Padrão de comunicação simples, dificuldade em dizer não. Esse é o básico, né? Nós, como codependentes, normalmente temos esse padrão de comunicação. A dificuldade em dizer não. Isso provavelmente vem de toda uma criação com essa criança e depois de adolescente e depois de adulto. Se quando criança a gente não conseguia falar não para as coisas simples, quando adulto a gente não vai conseguir falar não para as questões relacionadas ao uso de drogas. E por que eu tenho esse padrão? Também preciso pesquisar a minha história familiar. A minha vivência com meus pais, eu tive que aprender a aceitar as coisas e por isso tenho dificuldade de falar não. Enfim, em terapia familiar sistêmica, a gente não trabalha sem olhar para esse padrão original que veio da nossa criação, da nossa infância, das nossas outras gerações, porque a codependência e a dependência química, assim como outros padrões disfuncionais, como a violência doméstica, os distúrbios diversos, eles têm o que nós chamamos de padrão intergeracional. O que é isso? Padrões que passam de geração a geração. Então, muitas vezes a gente nos vê realizando algumas coisas que a gente fala, nossa, mas eu sempre falei que eu não queria fazer isso igual a minha mãe. Eu sempre prometi que eu nunca ia repetir essa situação que a minha mãe fazia comigo. E quando eu vejo, está acontecendo exatamente a mesma coisa por um padrão que se repete no sistema familiar. Então, nós, como familiares, que temos a oportunidade de conhecer um grupo de apoio, de conhecer um modelo de terapia proposto por uma comunidade, de conhecer 12 Passos, de conhecer Amor Exigente, na minha concepção, nós somos pessoas privilegiadas, porque nós temos a oportunidade de aprender a olhar para nós, para nossa história, para nossa vivência e fazer diferente, quebrar um ciclo que provavelmente ele iria se continuar repetindo se ninguém se modificasse. O que vai acontecer com os filhos dos usuários se nós hoje não pararmos para cuidar dessa questão? Uma repetição. O padrão se repete, tanto da dependência como da codependência. E o que pode acontecer se hoje eu me cuido e vou interferir de maneira positiva no meu sistema familiar? Eu vou mudar as coisas vão ser diferentes, de forma que esses filhos vão crescer num ambiente mais saudável. Então, eu imagino que nós somos, na verdade, desbravadores de um novo tempo, de um tempo de saúde emocional, de um tempo que nós podemos ajudar a criar sistemas familiares mais saudáveis. Muitas mães aqui que têm os filhos usuários já são avós, já têm a preocupação aí com o que vai ser dos meus netos que vêm vivenciando essa situação do pai usuário, e às vezes a mãe, numa codependência ativa, não consegue cuidar também bem dos filhos, acaba havendo um abandono de uma forma geral. Então, realmente, isso é muito importante, né? A gente conhecer essas características e poder modificar. E aí, para a gente finalizar esse raciocínio, no livro eu venho trazendo a proposta de como nós podemos olhar para a nossa codependência e nos cuidarmos. Se a proposta é primeiro eu cuidar de mim, como que eu posso fazer isso? Né? Nós trabalhamos, então, com o conceito de autocuidado.
como num espelho, assim como o usuário tem a dificuldade dele em dizer não para a droga, nós familiares temos a dificuldade em dizer não para outras coisas. Nós temos padrões depressivos, então muitas vezes nós não temos vontade de levantar da cama e cuidar das nossas coisas, porque o nosso usuário está usando. Então também não quero mais nada da vida, eu não quero levantar da cama. Deixa a casa do jeito que está, deixa a vida do jeito que está, porque eu não tenho vontade de nada. Então, assim como ele precisa todos os dias se contrariar, que a gente fala, que é contrariar as vontades dele, porque a vontade dele é usar droga, mas ele se contraria, eu não vou usar. A minha vontade é ficar na cama, eu não quero fazer nada, tá tudo ruim, também não quero levantar, mas eu preciso me contrariar, eu preciso buscar tratamento. Nós precisamos, né? Então, essa ideia do padrão de se contrariar é um conceito muito importante que a gente aprende nos grupos e que é válido para todos nós. Nós temos que aprender a dizer não para alguns padrões, enquanto o usuário tem que aprender não para outros. E nesse sentido, a gente consegue aumentar um pouco a nossa empatia para com eles e até nossa compaixão, porque assim como é difícil para eles dizer não para a droga, para nós é difícil dizer não para outras coisas. Nós gostaríamos, por exemplo, de continuar na cama se nós temos depressão, assim como nós gostaríamos de comer um pudim inteiro se nós somos compulsivos por comida. Porque a raiz da compulsão é a mesma. Então, muitas vezes o nosso usuário ele é compulsivo por cocaína, mas eu sou compulsiva por açúcar. E eu não consigo falar não para o meu pudim. E eu toda segunda-feira eu falo que eu vou falar não para ele. Mas como ele é lícito, né, tudo bem. Mas os danos que isso pode causar no meu emocional, na minha vida, etc., também são tão grandes quanto. Então, à medida que a gente enxerga que a codependência também tem os seus padrões de autocuidados necessários, nós podemos, então, iniciar um desligamento emocional do usuário. O que é um desligamento emocional? É deixar de amar? É deixar na rua? É esquecer que existe? É não ajudar mais? Não. É simplesmente entender que assim como ele precisa de ajuda, ele tem um poder superior que cuida dele, eu também preciso, eu tenho um poder superior que cuida de mim. Eu preciso deixar ele crescer no caminho dele enquanto eu cresço no meu. Porque se esse elo se fecha e fica aquele padrão complementar, um sugando o outro, um alimentando a doença do outro, que é o que acontece quando a codependência não é tratada e a dependência está ativa, esse padrão não permite entrar a saúde emocional. Então, eu preciso respirar, sair um pouco dessa relação disfuncional, sair desse padrão adoecido, deixar o usuário crescer também nas suas questões, enquanto eu busco crescer nas minhas. É fácil? Não, não é. A principal característica da codependência é o controle, né? O codependente, e isso... os livros todos de codependência falam, os livros que nós temos aí, as referências internacionais, Codependência Nunca Mais, Para Além da Codependência, etc., trazem a questão do controle. Como nós somos controladores, no sentido de querer que o outro faça exatamente aquilo que eu quero, de achar que eu posso controlar o uso dele, que eu posso controlar a vontade dele usar. Se ele usou é porque eu fiz tal coisa, se ele não usou é porque eu fiz tal coisa. E não é. Né? O meu comportamento, ele pode se modificar para eu me sentir melhor ou para eu criar um sistema saudável, mas a escolha final do uso não é minha, é dele. Né? Então, à medida que nós vamos fazendo esse desligamento emocional, a gente vai podendo se cuidar um pouquinho mais. E aí a gente entra nos autocuidados básicos, porque por incrível que pareça, nós em codependência, nós nos afastamos tanto de nós que nós não temos mais feito os cuidados básicos, que são desde fazer uma caminhada, porque eu também preciso da caminhada para não ficar deprimida, para não ficar ansiosa, para não ficar sedentário, até os cuidados maiores, que é estar num grupo de apoio, que é estar numa terapia, ou até realizando as minhas vontades, os meus sonhos, que muitas vezes eu nem sei mais quais são. Essa pesquisa também mostrou que um percentual muito grande das famílias afirmava que durante o uso do seu ente querido, eles acabavam desistindo dos seus sonhos, no que se refere a estudar, trabalhar. Por que eu vou voltar a estudar se eu tenho que dar conta de um problema como esse? Por que eu vou sair, se eu sair eu corro o risco dele recair?
Então, todo o social é afetado, os novos sonhos são afetados. Então, voltando, somos afetados em todas as áreas. Então, para que a gente possa efetivamente conseguir uma recuperação em codependência, a gente precisa se cuidar desde o comecinho do básico, que é fazer um levantamento da nossa história, da nossa vida anterior, das nossas origens, da nossa família de origem, da família que a gente constituiu, quais são os sonhos que nós tínhamos que ficaram para trás, quem sou eu hoje, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que se modificou depois da dependência. Eu tenho cuidado do meu físico, eu tenho ido nos médicos, eu tenho feito exercício, eu tenho me alimentado bem, eu tenho descoberto novas formas de lidar com as minhas questões, seja meditação, seja espiritualidade. E aí, se a gente parar e olhar para tudo isso, certamente a gente não tem feito. Porque quando a gente está em codependência, a gente vive a vida dele e não a nossa. A vida dele eu preciso fazer alguma coisa para ele parar de usar. Eu preciso fazer alguma coisa para ele não se sentir mal. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. E por mim, eu acabo não fazendo nada. Eu acabo me afastando. E quando eu retorno e olho, eu falo, meu Deus, quem é essa, né? Onde estava essa mulher? E normalmente, isso é uma situação muito usual que acontece quando os familiares, os usuários vão para as comunidades, né? Então, normalmente, os pais ou as esposas querem que ele vá para a clínica. Então, olha, o meu sonho no dia que ele for internado, eu serei feliz, porque aí significa que ele quis o tratamento. Aí passa uma semana, a família está desesperada, ligando para saber ou querendo ir ver. Por quê? Porque a família também sofre com a abstinência do problema. Por mais absurdo que isso possa parecer, nós estamos tão habituados a lidar com aquele problema, e aquele problema tem sido tão o centro da nossa vida, que quando ele sai, nós, enquanto codependentes, nos sentimos vazios. Porque o codependente, uma das grandes necessidades dele é ser necessário, é cuidar de alguém, é servir para alguma coisa. E quando o meu usuário não está comigo, qual é o meu papel? Aonde vai ficar o meu padrão emocional de vítima, o meu padrão emocional triste? Se agora eu tenho que acordar e olhar para mim e viver. Então, aí eu quero ir lá na clínica, eu quero saber como é que tá. Se ele falar para mim que ele já tá bom, eu quero mesmo que ele esteja para que ele volte logo para casa. E aí, né, vem o papel da clínica, da comunidade, em poder realmente ir mostrando para essas famílias que é natural esse processo, que a família também vai sofrer uma abstinência, entre aspas, né, abstinência não no sentido real da abstinência, que é algo físico, orgânico, mas assim, tinha uma abstinência emocional. Eu não tenho mais ele aqui, o meu problema não está mais aqui. E nós nos apegamos aos nossos problemas. Por mais doentio que pareça, a gente acaba se apegando e a gente acaba, sem querer, boicotando muitas vezes o próprio tratamento para que a gente dê continuidade àquele ciclo vicioso em que a gente estava acostumado a viver. Então, se isso, num primeiro momento, às vezes parece assustador ou até, nossa, mas não é bem assim, porque no início, para nós, é tudo muito novo. A gente não acredita que a gente está envolvido numa trama tão difícil, mas à medida que a gente vai aceitando que tudo isso é real e que tudo bem, existem muitas pessoas que estão vivendo o que a gente vive, existem muitos grupos, muitas formas da gente sair disso juntos, não sozinhos, porque a dependência e a codependência criam padrões de isolamento. O familiar de usuário tende a achar que só ele sofre aquilo, então ele tende a se isolar, e aí com isso o problema acaba aumentando. Então o fato de nós estarmos aqui hoje numa noite de sexta-feira, não sei onde vocês estão, mas aqui está uma super chuva e um vento, isso mostra, né, o quanto de alguma maneira nós estamos lutando para sair do isolamento, mesmo que seja aqui via online, enfim, que hoje, né, as nossas condições são outras, ainda bem, mas a gente não está na cama, a gente não está perdido nos nossos pensamentos doentios. Nós estamos aqui tentando fazer diferente. Então, esse é o primeiro passo, a autoaceitação e a busca por algo melhor, né? Gabriel, eu estou 40 minutos falando sem parar. Nem eu estou aguentando mais ouvir minha voz. O que você acha da gente parar para umas perguntas? Eu acho excelente, mas tudo assim, Romina, que você falou, É o Gabriel Maurício.
faz absoluto sentido. Hã? Ligar o quê? Não, é melhor aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Eu tô. Tá, legal. Você falou faz absoluto sentido, por quê? Porque geralmente é o que eu costumo falar para todos os alunos nossos aqui do INVL. Quem está do INVL, ó, levanta a mão aí, ó, para falar que é verdade. A Áurea fala que é verdade, ó, o pessoal aqui embaixo fala que é verdade, a Nilce, a Sandra, a Gracimar também está ali, a Virgínia aqui embaixo. Ó. Então, assim, o que acontece? Eu sempre falo, ó, a recuperação ela não começa no dependente, a recuperação ela começa em quem? Em nós como família. Porque geralmente a gente acaba exigindo muito do dependente, né? Preciso que você se trate, eu quero que você se cuide, deu problema, vamos internar. Mas interna, aí fica de 80% a 85% do seu tempo particular pensando em como ele está lá dentro da clínica. Então, nesses 85% do tempo que o familiar passa pensando nele lá dentro da clínica, o que acontece? Piscou o olho, pum, passou 6 meses, fala, nossa, mas já acabou, e agora, o que eu vou fazer? Simples, o que devia ter feito. Pensado no máximo 10, 15% no dependente, 80, 90% neles mesmos. Por quê? Porque tem condição de fazer um planejamento que seja adequado, organizar através de metas, através de objetivos. E é o que eu pego muito no pé dos nossos alunos aqui do INVL. Eu falo, gente, bora lá para os objetivos, bora lá se planejar, né? Sim. Bora fazer aquilo que vocês precisam fazer, aquilo que gera prazer para vocês, para que vocês possam se tornar pessoas melhores. Porque como é que nós vamos exigir do outro aquilo mesmo que vem sendo falho em nós, né? Então, ó, filho, você precisa ir lá, traçar metas, traçar objetivos, você precisa ser disciplinado e tal, mas eu sou indisciplinado com a minha vida, então como é que as coisas podem andar sendo que eu mesmo não tenho disciplina com a minha própria vida, deixo que os outros influenciem minha vida, sendo que o meu comportamento influencia o seu. Só que nós, na condição de codependentes, permitimos que o comportamento do outro influencie o nosso. E se a gente entrar no mundo do outro, o outro é melhor em lidar no mundo dele do que nós mesmos, entendeu? Então, por isso é importante a gente se modificar. Então, perfeitas colocações. Tudo que você falou só mostra que realmente eu estou na orelha certa, entendeu? Não estou falando abobrinha aqui com o pessoal. E agora eu vou deixar para o pessoal aqui fazer pergunta, né? Eu acho que as mães aqui, um dado sensacional que você levantou, né? No Lenad, que vocês fizeram entrevista com 3.000 pessoas, em média de 80% das pessoas, mais ou menos, que responderam, foram mulheres. E os dados que eu tenho, que eu já conversei com a minha esposa, é de que 85% das pessoas que procuram o INVL, que me procuram, sempre são mulheres, e essas mulheres geralmente são mães. 15%, 10% mais ou menos, são homens que realmente vão atrás, ou seja, predominantemente, é as mães que encaram de frente toda essa situação e acabam sofrendo pela família inteira, porque fica absorvendo essa carga, entendeu? Exato. Então, esse dado aqui realmente condiz muito com o número de pessoas que me procuram e o gênero dessas pessoas. E eu ainda te falo até mais, Romina, tem até idade, de 38 anos até 65 anos. É essa faixa, mais ou menos, das pessoas que me procuram, que já são pessoas que estão cuidados com filho entre 16, 17, 18 anos para cima. Então, 80% a 85% de mulheres, sempre a partir de 38, 39 anos em diante. Então, eu tenho o gênero das pessoas que procuram e a idade, ou seja, são mulheres que são mães e que estão desesperadas e que não sabem o que fazer com o filho e que se vê perdida porque as ações criaram um vácuo na própria vida, entendeu? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Mas como eu sou pai e eu sou só uma pessoa que procura direcionar os alunos que eu tanto amo aqui, eu vou deixar as perguntas para as mães fazerem. Eu tenho certeza que deve ter um monte de pergunta aí. A Áurea, a Lígia, a Marcilene, a Sandra e o pessoal aí do grupo do Amor Exigente, a Agnes, enfim, todo mundo, graça. Palavra aberta, perguntas. O Mina está à disposição da gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Romina. Vamos lá. Vamos lá, é o seguinte, eu parto do seguinte princípio. Isso eu falo assim, até levando em consideração a minha idade, eu estou vendo que eu devo ser aí a mais velha do grupo, das pessoas que eu estou vendo. Assim, eu parto do princípio que a dependência química e também
a codependência são doenças que não têm cura, porém têm tratamento, certo? Oi, alô? Alô, Tô ouvindo, alô? eu tô Oi. ouvindo, tô Aqui, ouvindo. não, para mim deu uma apagada aqui, tá chovendo muito aqui Ah, e às sim. vezes o sinal fica ruim. Então, assim, o tratamento, ou vamos dizer, a manutenção, tá? Da nossa, tanto da dependência química como da codependência. É importante você, porque eu acho assim, dependência química e codependência são dois problemas, duas doenças muito próximas. Eu vejo que a minha codependência é um problema ou uma doença, ou as doenças que essa codependência me traz, é tão sério quanto a dependência do meu familiar, certo? Então, eu estou enxergando hoje a necessidade de tratamento para mim, como codependente, tanto quanto para ele. E para sempre. Enquanto estiver vivo, estiver respirando, tem que ser feito. Porque eu digo isso porque, assim, eu frequentei o Amor Exigente durante muito tempo, durante um bom tempo, e isso me levou a uma mudança de postura, de doença, mudança de comportamento, e o resultado na época foi muito positivo, tanto para mim como para o meu familiar, certo? E depois é aquela coisa, né? Você toma um tô bom, né? Não está Não, se já tá tudo bem. escutando você falar. Gente, quando você menos espera, isso volta. E aí você se vê perdido, que nem uma barata tonta, né? Por quê? Porque você também parou. Então, tudo que a Romina falou hoje, concordo em gênero, número e grau, até porque eu já passei por tudo isso, senti na pele. Então, eu acho que eu estou vendo a necessidade de dar continuidade nisso, não só no momento presente, mas para o resto da vida. É importante isso, Romina? Vamos lá, então. Voltando a essa questão do padrão. Se nós imaginarmos que a codependência é um transtorno que afeta o nosso padrão de relacionamento com as pessoas, nós sempre teremos que cuidar da nossa codependência. É o que você falou, enquanto eu estive no grupo, que eu consegui assumir novas posturas, que eu consegui melhorar os meus padrões de comunicação, meus padrões de interação, meus padrões de afetividade, eu estive numa fase melhor. De repente eu parei por algum motivo, a gente acha que tá bom, que naquele momento não precisa, e quando a gente vê, a gente está caindo novamente nos mesmos padrões de comportamento e novamente iniciando o ciclo. Sim, sem dúvida. Eu só não coloco como, primeiro, doença, como eu disse para vocês, né, porque ela não tem um CID, que a gente pode dizer que codependência é uma doença, etc., mas ela é um transtorno. E esse fatalismo que a gente às vezes costuma colocar, eu sempre vou precisar de tratamento, sim, mas é aquela mesma ideia de que eu sempre vou precisar, na verdade, me melhorar como ser humano. Porque quais são as minhas debilidades, as minhas fragilidades como codependente? Dificuldades de relacionamento. Eu tenho dificuldade de me relacionar com determinadas pessoas, porque algo nessa relação afeta memórias anteriores minhas, vivências, padrões aos quais eu não criei habilidades, e eu preciso estar sempre cuidando disso. Agora, uma coisa importante, tanto para nós codependentes como para os usuários, é a questão de quando a gente recai num padrão de comportamento, que a gente fala, ah, meu Deus, foi tudo perdido, eu fiquei aquele tempo todo no grupo e agora começou tudo de novo, e a gente tem aquela sensação que a gente está começando do zero e que não serviu de nada e que estamos perdidos novamente. Eu tenho também uma metáfora muito simples que eu costumo utilizar para imaginar essa questão de recaída, tanto de usuário como de nós codependentes, que é o seguinte, a doença, a dependência, ou esses padrões nossos que são aí de característica de repetição, de incorrer no mesmo padrão,
É como se nós estivéssemos jogando um jogo no tabuleiro, daquele jogo em que nós somos, que a gente joga dados e que uma hora fala assim, avance 3 casas, aí daqui a pouco volte 2, vá mais uma, e de repente vem uma e fala, você chegou na reta final. Né? E quando a gente menos percebe, a gente chegou. Só que a gente foi levado muitas vezes a ter que andar para trás para poder dar um passo maior para frente. Isso significa o quê? Que quando o nosso usuário recai, não significa que todo o trabalho que foi feito ao longo de anos com ele foi perdido. E às vezes a família pensa assim, nossa, mas ele acabou de voltar da internação, ficou 9 meses e recaiu. Essa clínica não serviu para nada. Não. Provavelmente o estágio que ele está hoje não é o mesmo estágio que ele esteve quando ele entrou nessa comunidade, nessa clínica. Mas, por algum motivo, ele retornou 2 casas no jogo e precisa avançar mais algumas em outro tipo de tratamento ou de vivência. Já ouvi alguns usuários dizerem que eles precisaram de uma determinada recaída para entender que realmente eles não podiam mais com a droga. E nós também. Muitas vezes a gente, não serviu para nada, fui no grupo, fiz terapia, me modifiquei e estou aqui fazendo isso de novo. Estou incorrendo nesses mesmos padrões, adoecidos, etc. Sim, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, faz parte do meu currículo emocional. E eu jamais vou voltar a estaca zero. Então, todos os momentos, todas as nossas tentativas de melhoria, elas contam nesse nosso saldo final, enxergarmos no nosso equilíbrio. Né? Então, por mais que hajam recaídas, que vão haver, porque nós somos seres humanos e temos uma dificuldade em relações, nós vamos sempre poder contar com as caminhadas que nós demos e com os passos que a gente foi alcançando pouco a pouco. Então, sim, vamos precisar sempre olhar para isso, mas estamos sempre numa escala crescente de evolução. Ok, obrigada. Nada. Eu queria fazer um parênteses, Romina, até no que você falou, porque assim, muito desse pensamento em relação às próprias recaídas, né, elas acontecem por quê? Porque nos próprios grupos anônimos, como por exemplo um deles, narcóticos, você pode ver até nas redes sociais hoje, há um negócio extremamente estigmatizado, né? E há um próprio preconceito dentro das próprias irmandades anônimas que diz o seguinte, né? Amigão, seguinte, você perdeu, voltou para o final da fila. Isso. É aquele adicto que está limpo lá já, vamos colocar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, cara com 20 anos limpo, e ele simplesmente não consegue mais ficar limpo, não é porque ele esqueceu tudo aquilo que ele já conquistou. O que ocorre é que ele começa a ouvir o cara que está limpo há 1 mês, 2 meses, 3 meses, falar para ele, irmão, você recaiu, voltou para o final da fila, agora eu estou mais tempo limpo que você, entendeu? Então, isso já vem muitas vezes de dentro, até mesmo do próprio centro de tratamento, né? Então, dentro das próprias clínicas, eles acabam falando, sobriedade, abstinência total, tal, ok, somente em sobriedade, tendo tempo limpo, estando sóbrio nas decisões, consciente, que a pessoa verdadeiramente entre em recuperação. Mas aí o cara fica lá 3, 4 limpo e ele tem um lapso, vamos colocar dessa forma, é possível você recuperar essa pessoa desse lapso com um direcionamento familiar, com uma família que tenha mudado o seu comportamento e a sua condição de vida em termos de construção de relacionamento saudável dentro de casa, desde que este dependente reconheça que ele não perdeu aquele tempo limpo. Ele teve um lapso, mas o tempo limpo dele, esse tempo em recuperação, faz parte disso que você chamou de currículo emocional. Né? E eles não têm consciência sobre isso, porque fica aquela ideia fixa que eles falam nos grupos anônimos, né? E até nas redes sociais. Companheiro, usou, perdeu, vai para o final da fila. Aí o cara fala, usei, agora vou ter que ir um dia limpo de novo, estou limpo só por hoje. Aí o cara se desanima emocionalmente. Exato. Ele perde aquela autoestima. E por perder a autoestima, é aquele negócio de meu comportamento influencia o seu. Ao invés dos companheiros muitas vezes abraçar, eles empurram. E essa família, por não saber o que fazer e por ainda não estar fortalecida, né, o que acontece? Acaba indo junto. Né? Então, com a recaída do seu familiar, a família também tem a recaída de comportamento e acaba indo para o mesmo caminho. Por isso que é o que a Agnes falou e o que você emendou agora é importante. Constante tratamento, constante evolução, tá sempre firme, porque se o filho cair, a família tem que estar firme para falar, não, filho, vem cá, você não perdeu o que você construiu até agora. O que você construiu, você evoluiu,
Você passou para um próximo estágio, teve dificuldade no estágio seguinte, ok, vamos corrigir o curso e seguir em frente. Não há atalhos para recuperação. Não existem atalhos. Entendeu? Exato, isso mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Helenice, boa noite. Eu vi que você chegou aí quietinha. Boa noite. Eu cheguei agora que eu acabei de dispensar uns casais de reunião, né? E eu queria participar porque o tema me cativa, que é a codependência. Então, aí eu vi aí, né, vocês estão comentando, e o processo é constante. E a gente sabe disso, que a família tem que fortalecer cada vez mais. Mas queria perguntar se a escritora, se existe, o que mais, através da leitura e frequentar os grupos de amor exigente, o que nós ainda podemos fazer para reforçar a eles não recaírem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em falar com as famílias de usuários, eu costumo separar dois conceitos diferentes. Um é codependência e autocuidado, ou seja, o que eu posso fazer por mim, o que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde emocional porque eu fui afetada. E outro lado é o que a gente chama de psicoeducação, que é como a gente pode educar a família para que ela tenha bons hábitos ou hábitos saudáveis ou funcionais para ajudar o seu ente usuário na sua trajetória, né? Então, a pergunta foi, né? Além da gente frequentar o grupo de amor exigente, além da gente ter leitura, ler regularmente as questões relacionadas aí à dependência e à codependência, o que mais a gente pode fazer para poder evitar uma recaída ou para poder auxiliar aí no processo de recuperação dos nossos usuários? É importante a gente lembrar que eu acho que o mais difícil muitas vezes para nós é que realmente colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que muitas vezes a gente absorve numa reunião ou numa leitura. O praticar o dia a dia é a gente ser amor exigente ou a gente ser saudável no dia a dia quando a gente sai da sala, né? Porque muitas vezes a gente está na sala e a gente é ali alimentado pelas experiências dos nossos companheiros, a gente encontra um acolhimento muito grande, mas no dia seguinte eu começo a trabalhar, no dia seguinte já começam várias outras questões que acabam, parece que me sugando tudo aquilo de energia positiva que eu trouxe do grupo, e às vezes um dia seguinte eu já estou esvaziado e já estou repetindo alguns comportamentos disfuncionais. Então eu creio que é fundamental que a gente pense mais uma vez no amor exigente como tanto o Amor Exigente como os outros grupos de apoio, como um programa de extensão para manutenção nossa no dia a dia. Que mais do que ir lá e ouvir, a gente precisa realmente extrair algo que a gente se propõe a vivenciar aquilo no nosso dia a dia. Mais ou menos como orai e vigiai, né? A gente tem que estar sempre olhando, porque os nossos padrões de adoecimento, de codependência e dependência química, eles estão sempre em movimento. E se a gente realmente não tivesse consciente daquilo que a gente trouxe de uma reunião e daquilo que a gente precisa praticar, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Então, eu sugiro, acho que na minha concepção, essa pergunta é, sem dúvida, estar num grupo e ler são os dois pontos principais, e as pessoas que fazem isso já estão, digamos aí, anos-luz à frente de qualquer família que ainda não teve essa oportunidade. Mas mais do que estar ali naquela noite, naquele dia que eu me proponho a participar de uma reunião, é realmente eu levar os conceitos de 12 princípios ou de 12 passos para a minha realidade diária. É olhar como que eu posso aplicar esses princípios em todos os meus momentos. E existe, acho que até algo dentro de 12 passos, até parte de um passo que fala, né? Praticar esses princípios em todas as nossas atividades, porque a gente precisa vivenciar isso no dia a dia. Eu acho que esse é o maior desafio, porque quando a gente chega no trânsito no dia seguinte, que a gente já é tentado a ficar nervoso, ou quando a gente chega de uma reunião e o nosso usuário recaiu, por exemplo, ou está no uso, são vários fatores que acabam nos tirando realmente esse alimento que a gente conseguiu no grupo. Para isso tem padrinho, para isso tem telefone, para isso tem companheiro, para isso tem reunião toda noite, né? E eu acho que é isso, sair do isolamento, sair dessa situação automática de vou no grupo, leio, mas não sei muito bem o que eu estou fazendo. É colocar atenção naquilo que a gente está fazendo. Eu vivencio tal coisa no grupo, eu aprendo e eu aplico no meu dia a dia.
Então, acho que esse, na minha concepção, é um dos principais, das maiores dificuldades, né? Que a gente tem um grupo, mas muitas vezes a gente se pega fazendo coisa e fala, nossa, mas isso aqui não é princípio daquilo que eu aprendi na reunião, né? E é a nossa dificuldade diária aí. Verdade. Obrigada, Romina. Nada. Prazer. Que mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nossa, tá uma festa aí, hein? Vamos lá. Fala, Áurea. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, Romina. Pode falar. Você disse que quando é uma esposa que ela pode se afastar do marido que é dependente e que uma mãe tem que ficar com o seu filho para tratá-lo, estar com ele o tempo todo para poder dar ajuda. Eu pergunto para você o seguinte, quando você não abandona, está sempre junto. São 23 anos que eu lido com o meu filho, que tem 38 anos, na dependência. Já foi internado várias vezes e cada vez mas ele fica pouco tempo internado e a gente percebe que ele não quer o tratamento e cada vez a situação está piorando cada vez mais. Então, os passos que ele toma nas internações e que ele faz, a parte da melhora dele, quando ele recai muito pior. Cada vez ele recai pior. E dentro da nossa codependência, eu, com a graça do meu bom Deus, e conheci esse anjo que é o Gabriel na minha vida, eu comecei a modificar todos os meus pensamentos e atitudes, né? Então, eu estou conseguindo a fazer o meu tratamento. O Gabriel é prova de quanto eu já consegui dar vários passos. Mas até o que eu questiono sempre com todos é assim, porque todo mundo fala assim, não, você não pode viver a vida dele, você não pode fazer isso, porque você não tem que se deixar envolver, isso tudo. A minha pergunta é, uma mãe que convive e esse seu filho mora na casa dela, o meu trabalho é em casa, e ele não sai para trabalhar, ele não consegue fazer mais nada. E o uso dele constante do álcool e da cocaína, que fica te afetando o dia todo, como que você consegue fazer a separação, mesmo que você está cuidando de você, mas aquela cena está o tempo todo te envolvendo? Não que ele esteja me desequilibrando, mas no inconsciente aquilo lá está me atrapalhando muito, porque a minha evolução também depende de não ver toda essa situação, né? Então, essa a minha pergunta. Como que a gente, como mãe, e uma mãe, pelo que eu entendi, ela tem que segurar esse teu filho até ele conseguir ter alguma evolução. Então, vamos lá. Vamos começar por essa parte do conceito aí de mãe tem que segurar e a esposa não, que foi o início da tua fala, né? O que eu referi no início foi que, às vezes, a gente ouve... Você falou. Assim, que às vezes a gente ouve assim, as pessoas dizerem, não, mas a esposa, ela tem escolha, porque ela pode sair do sistema, ela pode se separar. E a mãe não tem escolha, porque ela sempre vai ser mãe, né? Esse é um jargão que a gente costuma ouvir. E aí o que eu quis dizer inicialmente é que a esposa, ela pode ter escolha em se separar daquele usuário, mas se ela não se cuidar, ela vai continuar vivendo aquela relação com outro usuário, porque esse padrão emocional, ele é interno, ele não é da relação dela com aquele indivíduo,
mas dela com ela mesma. Então, foi nisso que eu quis dizer que, na verdade, não é simplesmente o fato de se separar que ela vai se libertar dessas questões. Então, só para esclarecer, aí voltando para a mãe, né? Essas amarras emocionais, essa prisão emocional que tanto a mãe quanto a esposa vivem em relação ao usuário, ela é muito mais emocional do que física especificamente. Então, quando a gente fala que a esposa pode sair fisicamente, é algo que você está dizendo que no teu caso não acontece, porque você vive na mesma casa, você tem feito o teu exercício de mudança, mas como mudar, como melhorar se todos os dias o ambiente em que eu vivo está contaminado por essa situação, né? Então, o meu esforço, ele é 10 vezes maior do que seria se eu não convivesse com meu filho, porque eu chegaria em casa, eu poderia estar livre dessa situação física, presencial, e eu talvez tivesse a condição de até evoluir de uma forma mais rápida, né? Mas não, aí eu volto para casa, eu vejo aquilo acontecendo de novo e eu tenho que ser muito mais forte para poder viver com aquilo. Então, sem dúvida, né, no seu caso é uma situação específica de uma dificuldade que você enfrenta a mais nesse contexto. Eu acredito que o teu trabalho ele tem que estar muito mais focado na questão do desligamento emocional, né, porque desligar-se emocionalmente é realmente desligar-se mesmo que ele esteja na sua sala, né? É difícil, sem dúvida, mas o teu trabalho é buscar tudo aquilo que você puder ler ou aprender a respeito do desligamento emocional, né? Porque eu convivo com uma pessoa que eu não posso me desligar dela fisicamente no momento, nós moramos juntos, eu trabalho em casa, ele está em casa e ele usa. Mas eu preciso me desligar emocionalmente. Então, como fazer esse mecanismo, né? Então, tem muita literatura a respeito do desligamento emocional, os grupos trabalham com o conceito de desligamento. Creio que o Gabriel, como você disse, com esse anjo, que tem nome, né, de anjo, ele com certeza tem recursos didáticos para poder te orientar a respeito da questão do desligamento emocional, porque se você vivencia nesse ambiente, você está vivendo nesse ambiente físico, você precisa reforçar o teu desligamento emocional, porque você não tem a opção do desligamento físico. Fala, bom, então meu filho agora foi e eu estou aqui na minha casa e eu consigo respirar. Não, você vem respirando esse ar contaminado todos os dias, né? Então é como se você estivesse no incêndio, que além de tudo a fumaça ainda é a mesma, venenosa. Então como é que você vai se proteger contra isso? Se desligando, se fortalecendo através desse oxigênio que você tem que respirar todo dia, ele fresco. Você tem que buscar muito, né? Eu creio que não seja fácil. Eu tenho conseguido. Que bom. Tenho conseguido bastante. Que bom. Mas a minha sugestão é essa. É você focar o teu momento, a tua busca em todas as ferramentas que te auxiliem no desligamento emocional nesse momento. Ok, muito tá? obrigada. Imagina, viu? Eu que agradeço, viu? Tudo de bom. Obrigada. Uma das coisas que eu conversei bastante com a Áurea, inclusive, a respeito dessa questão do desligamento emocional, são fazer até mesmo atividades que possam gerar prazer, no sentido de se recompensar. Não é porque a família, de repente, está vivenciando um processo emocional de relacionamentos que são desgastantes, né, que já estão desgastados, que já não são mais saudáveis, que ela vai ter que se deixar levar pela família. Por exemplo, a família está afundando num barco, ela está vendo que emocionalmente ela está indo junto, começa a entrar num desespero e numa agonia porque não encontra recursos dentro dela para ela poder se desligar emocionalmente. Eu dei alguns exemplos em que sentido? Por exemplo, imagina que você está numa ilha e você está dentro da ilha e você não sabe como sair dessa ilha. A melhor maneira de você poder achar uma solução é enxergando a situação de fora. Pega um bote, vai para fora da ilha, olha a ilha como um todo, ou seja, você está olhando de fora toda a situação para você saber quais as saídas que você tem de escape daquilo ali. Então, por exemplo, no caso da Áurea, algo que foi muito bom, ela tem um talento enorme em fazer bonecas artesanais, que são os mimos da Áurea, né, Áurea? É um trabalho lindo que ela faz de bonecas, e ela estava falando para mim um certo dia, eu posso abrir aqui tranquilamente para vocês, porque serve de exemplo para todos.
Ela falou, ai, Gabriel, mas eu tô, né, com problemas, que nem ela relatou, com meu marido, com meu filho, as coisas estão apertadas aqui, porque é aquele negócio, né? Reinos divididos não prosperam. Então, se você mora dentro de uma casa e essa casa está dividida, obviamente não vai prosperar. A mesma realidade é para uma empresa. Se você tem uma empresa e essa empresa ela é dividida, muito provavelmente essa empresa vai ter dificuldade em prosperar. Então, como você pode se fortalecer para influenciar o ambiente? Pequenos momentos de recompensa interna que você faz para você mesma. Por exemplo, vai no cinema, vai passear no parque, vai fazer alguma coisa que você gosta. Ah, Gabriel, mas eu não tenho dinheiro. Então, poxa, o que você sabe fazer de bom para criar recursos e ganhar dinheiro? O que você tem talento? Qual é o seu talento? Coloca isso como objetivo, trace metas para alcançar esse objetivo. Pô, deu um puxão de orelha nela. Ela já começou a fazer as bonecas dela, tal. A primeira, se eu não me engano, já foi logo para a Alemanha que ela fez. Ela fez uma, despachou para a Alemanha, já motivou, já começou a receber encomenda para fazer outras, e isso começou a gerar prazer nela, de tal maneira que ela começasse a se equilibrar, ou seja, ela se desliga em partes emocionalmente daquela situação que está vivendo, começa a focar nela, aquilo que ela sabe fazer e pode gerar para ela, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, fisicamente, de tal maneira que fale assim, ok, marido, filho, família, vocês querem afundar? Eu não gostaria que vocês fizessem isso, mas eu decidi não ir junto com vocês. Se vocês ir junto comigo, eu vou te mostrar um caminho que está dando certo para mim. Mas se vocês quiserem se afundar, eu só posso estender a mão. Pegar a mão é com vocês. Então, é ir trabalhando isso em todas as áreas. Profissional, pessoal, familiar, relacionamentos, grupo de autoajuda. Então, tudo isso vai fortalecer esse lado emocional para você se desligar. A espiritualidade é extremamente importante para você se fortalecer emocionalmente, para você conseguir se desligar de certas circunstâncias que afetam, entendeu? Então, essa foi uma das ajudas que eu dei para ela, que também pôde gerar um resultado positivo, sabe, Romina? Então, é isso. Qual é o dom que você tem? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? Então, foca nisso, porque o codependente, quando ele está vivenciando aquele processo emocional que gera uma ausência, e essa ausência gera aflição, agonia, angústia, ela esquece que ela também tem uma vida própria e que ela sabe fazer muitas coisas que geram prazer, né? E nós, como instinto, temos mania de querer focar naquilo que é negativo e não positivo. Por exemplo, foi lá uma menina na lousa, escreveu a tabuada do 9, do 9 vezes 1 até o 9 vezes 10. Ela começou assim, 9 vezes 1 é igual a 0, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27. E ela acertou todas até o final. Quando ela terminou, a sala inteira começou a dar risada dela, zoar ela e tudo mais, e falou o seguinte, aí ela virou para a sala e falou, mas por que está todo mundo rindo? Por que está todo mundo tirando sarro de mim? Aí o pessoal falou, mas 9 vezes 1 não é 0, 9 vezes 1 é 9. Ela falou, mas isso foi proposital. E por que eu fiz isso proposital? Porque não importa se eu acertei 9 vezes. O que vocês vão estar dando valor e apontando é o único erro que eu cometi, e não os outros 9 erros, entendeu? Então, o codependente, ele tem muito isso, de olhar para aquele único erro que teve, né, e não valorizar os outros 10 acertos. Então, isso é instinto natural do ser humano, né? A gente dá mais valor para aquilo que está dando de errado do que para aquilo que está dando certo e que a gente pode fazer certo. E quando a gente muda esse mindset, começa a colocar a nossa energia canalizada naquilo que a gente pode fazer de bom, naquilo que a gente tem de dom que pode influenciar o outro, né? A gente entra naquele princípio de amor exigente, que é o meu comportamento influencia o seu, né? Então, é valorizar mais aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que está dando certo, para que aquilo que não esteja dando certo se desligue cada vez mais e a gente comece a dar valor a quem? A nós mesmos. A mudança começa em nós, a recuperação começa em nós. É assim e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Exato. Isso mesmo, é essa questão do desenvolvimento de habilidades que faz parte do processo de desligamento. Como é que eu me desligo do outro? À medida que eu foco em mim e que faço as coisas que eu gosto. Então, com certeza, as bonecas foram aí um reencontro do prazer que ela tem com ela, com as coisas que ela gosta de fazer. E, sem dúvida, naquele momento, ela não pensava em mais nada, só nas bonequinhas. Né? É isso.
É isso mesmo. Marcilene, quer falar alguma coisa? Estou vendo que você está quietinha. Marcilene sempre tem muitas perguntas. Hoje eu até que não tenho muitas perguntas, não. Foi bem bacana o encontro. É só uma pergunta a respeito da questão que envolve o lado financeiro. Por exemplo, né, Yuri, meu filho, ele tem 21 anos, é dependente químico, né, está em tratamento nesse momento. Acredito que ele vai ter alta no mês de maio, com 6 meses, né, que ele está já pela terceira vez na internação. Então, eu quero saber, assim, até que ponto eu, como mãe, porque, assim, ele já me falou que volta para casa. Uma outra internação que ele teve, ele saiu da clínica, e como ele estava com um comportamento ruim, né, não mudou o comportamento, eu não permiti que ele voltasse para casa. Mesmo por questão, eu tenho um monte de dificuldades, eu fiquei paraplégica há 5 anos, depois de um acidente de carro e tal, então, assim, a nossa relação chegou num momento muito crítico, e para eu lidar com a minha paraplegia e com ele, eu não conseguia fazer as duas coisas, ou eu focava em um ou em outro. E como eu sou altamente codependente hoje, graças a Deus, eu me considero em recuperação, porque hoje eu consigo fazer algumas coisas. Então, assim, eu não permiti na outra internação, quando ele saiu, ele ficou quase 2 meses fora, e como estava com um comportamento ainda muito ruim, manipulava, mentia, preguiça, acordava tarde, não queria fazer nada. Então, eu nem permiti que ele voltasse. Depois aconteceu que ele recaiu, ele mesmo pediu para voltar, para internar de novo. Então, eu internei e ele ficou lá. Agora eu quero saber assim, ele está com 21 anos, ele nunca trabalhou, ele trabalhou uma única vez, carteira assinada e tal, e ele vai voltar. Eu mudei de cidade, eu estou numa cidadezinha com 8 mil habitantes, emprego logicamente é muito difícil. Quando ele retornar, o que eu posso fazer por ele financeiramente, sem estar sendo codependente? O que eu posso fazer como mãe? Até que ponto eu posso ir como mãe, sem estar exercendo a codependência? Bom, vamos imaginar que existem situações específicas para cada família, né? Às vezes, quando a gente fala assim em orientação familiar, a gente tem que imaginar que não existe um padrão de as famílias têm que agir assim para elas chegarem a tal resultado. As famílias têm que agir de acordo com aquilo que funciona para cada uma delas, né? Então, quando você pergunta na sua situação específica, o que você tem que fazer, ou melhor, até onde você pode ir para ajudar seu filho financeiramente, sem compactuar com o padrão dele, e sem ferir a si mesma, ou seja, alimentar a sua codependência, o que a gente precisaria fazer? Analisar todo o contexto em que a sua situação financeira está inserida. Então, por exemplo, quando você fala o que eu posso fazer por ele, né? O seu filho mora com você, ele vai voltar para sua casa, ele já vai ter aonde morar, isso é ponto, né? Então, qual a primeira necessidade básica? Alimentação e moradia. Isso ele vai ter, independente de ser codependente ou não ser, nós, né, temos o filho que mora com a gente, ele vai vivenciar. Agora, o mínimo que ele tem que nos dar de volta é aquilo de melhor que ele tem, assim como a gente tem dado. Então, pelo que eu entendi, qual que é o teu receio? Que ele, porventura, continue com os comportamentos destrutivos, continue acordando tarde, não querendo trabalhar, e que você fique mantendo, e que com isso você acabe alimentando o padrão dele e ele acabe recaindo, e enfim, né? Na verdade, a gente sempre tem que estar buscando, como o próprio Amor Exigente diz, né? O amor com exigência. Então, se ele já tem 20 e poucos anos, etc., claro que você vai esperar que ele trabalhe, que ele arrume um emprego. Se a cidade é difícil, você está dizendo que tal, é outra questão. Mas o papel dele, ele vai ter que fazer, né? Ele já não é menor de idade, ele já teve uma série de problemas, ele tem uma mãe que hoje tem dificuldades funcionais, pessoais, e que ele, na verdade, precisaria auxiliar nesse sentido, né? Então, sem dúvida, deixar isso claro para ele, mas exigir o comportamento diferente dele. E esse é o teu exercício, porque a gente, na codependência, a gente tem dificuldade de exigir, né? A gente vai se habituando ao que eles têm de migalha para dar para nós. Ah, não deixa, vai, pelo menos está aí, está só comendo e bebendo, não está
não está se drogando, tá bom assim. E a gente vai se acostumando a esses padrões, né? Então, sempre entender que a gente pode exigir um pouquinho do melhor que eles têm para dar. Então, quando ele voltar, volte já colocando, quando ele voltar, você já se coloque para ele num padrão de exigência um pouco maior daquilo que você sabe que ele vai poder cumprir. Você conhece as limitações dele, você sabe que ele não vai além das suas expectativas, mas se você deixar suas expectativas muito baixas, para ele fica mais fácil ainda de ficar numa situação mais cômoda, entendeu? E olhar para essa questão, como é difícil para nós exigir o melhor deles, né? A gente parece que quer deixar como tá para não ter problema. Deixa assim que pelo menos não causa confusão. Mas a sugestão é essa, né? Colocar um pouco mais de exigência. Lembra daquela frase do amor exigente, aquele lema, o seu amor, e aí quem é de amor exigente me ajude. Seu amor... O meu amor sem exigência te humilha. O meu amor com exigência, como é que o meu amor com agradece. Né? Então, como isso é importante, mais ou menos isso, não lembro a composição exata da frase, mas é exatamente isso. Às vezes a gente acha que exigindo pouco a gente está ajudando, deixa aí, mas às vezes o que eles precisam é ser exigidos para que eles possam mostrar o melhor deles, né? Então, essa seria a minha sugestão para você. Obrigada. Imagina, obrigada a você. E Marcilene, eu também daria mais uma sugestão de fazer um contrato terapêutico com seu filho. Eu acho que um contrato terapêutico também, ele pode ser extremamente válido, entendeu? Porque eu penso muito o seguinte, só falando a frase, ó, o teu amor sem exigência me humilha, a tua exigência sem amor me revolta, o teu amor exigente me engrandece. Isso. É isso. Mais longa, né? Um pouco mais longa. Então, assim, Marcilene, eu recomendo fortemente que você faça um contrato terapêutico com ele. Eu já até conversei contigo a respeito disso, porque é tua casa, tuas regras, e isso tem que ficar muito claro. Papéis dentro de casa muito bem definidos, trabalhar bastante a questão da cooperação familiar, entendeu? A cooperação, por exemplo, ele vai jantar, ele não vai lavar só o prato dele, mas ele lava o prato de todos, ou seja, a cooperação é aquilo que eu faço que todos se beneficiam, não somente eu. Ele lavar o prato dele é obrigação, ele lavar o prato de todos é cooperação. Então, ter uma atividade dentro de casa, semanal, estipulada, se financeiramente ele não pode ajudar, na organização ele pode. Isso vai induzir ele o quê? Vai induzir ele a disciplina, a comprometimento, a saber que ele não está no teto dele, está no seu, então é sua casa, suas regras. E tudo isso pode muito bem estar num contrato terapêutico, onde tem perdas e tem teste toxicológico, e no começo tem que ser assim. Se já foi uma internação, 2 internações ou mais, né? Então, o nível de confiança diminui. E para você aumentar esse nível de confiança, também tem um nível de exigência maior. E esse nível de exigência tem que ser tangível, porque é basicamente a força do comprometimento. Lembra que lá no nosso programa tem uma carta de comprometimento, onde vocês têm que escrever aquilo que vocês querem, vocês se comprometem a fazer. Por quê? Porque a tendência, quando você escreve algo que você está se comprometendo com o outro e não só fala, mas escreve e entrega para o outro, aumenta em média de 188% a eficiência de você realizar aquilo que você se comprometeu. Então, um contrato terapêutico para um adicto que acabou de sair de uma clínica terapêutica é fundamental, principalmente nos 90 primeiros dias, onde acontece o maior índice de recaídas. Então, é onde tem que ter um nível de disciplina maior, né? Então, você pode colocar um teste toxicológico para que seja feito uma vez por semana. Na medida em que ele for fazendo, os testes forem dando negativos, ele vai tendo um pouco mais de liberdade maior. Nesse contrato terapêutico, você pode colocar que a obrigatoriedade de ter que frequentar o grupo de ajuda para que ele crie novos vínculos, um novo hábito e rotina vai ser extremamente importante, focado em algo saudável, entendeu? A cooperação familiar,
os atendimentos, porque assim, um atendimento ambulatorial pós-tratamento é fundamental. Então, tudo isso são coisas que você pode fazer que não requer necessariamente dinheiro, porque os grupos, eles são gratuitos, a cooperação dentro de casa é disciplina e mostra a mudança de comportamento, o teste toxicológico, talvez você tenha um gasto, mas é absolutamente fundamental e necessário, e tudo isso você coloca no contrato. Na medida em que ele vai respeitando esse contrato, ele vai tendo uma certa liberdade. E, óbvio, né? Ele vai priorizar primeiramente a recuperação, mas sem deixar de colaborar e cooperar dentro de casa. E tem como você monitorar isso, entendeu? Por quê? Porque dentro dessas regrinhas onde ele vai fazer parte para ajudar a elaborar, é importante esse envolvimento, sabe, Marcilene? Você trazer ele para ajudar a elaborar, para que ele não se sinta isolado. Eu acabei de sair, você está impondo isso? Não estou impondo. Vamos ter um contrato. Isso é uma exigência minha. Mas você pode me ajudar a organizar, porque você vai dar o quê? A sensação de pertencimento, de acolhimento. Tô junto, mas vai ser de acordo com as minhas regras. Então, faça uma mudança no ambiente, desconstrói o ambiente para construir novos valores, muda a mesa de lugar, sofá de lugar, televisão de lugar. Não, na verdade, ele vai chegar dentro da mudança. Hã? Já mudei até de cidade, de casa, de tudo mais. Então, já coloca ele para carregar a cadeira, a mesa, entendeu? Bom, Áurea, Marcelene, espero que tenha ficado claro, né? A gente conversa muito sobre isso e entrou no INVL até hoje, você já evoluiu muito, né? Já falou tantos nãos para ele que antes você não eu falo que naquela época, quando ele ficou em São Paulo, para mim foi o maior avanço, né? Eu nunca pensei que eu conseguisse fechar a porta como eu fechei, entendeu? Você fez o que precisava ser feito no momento em que precisava ser feito, foi necessário e trouxe crescimento. Graças a Deus, assim, aquilo para mim foi uma vitória. Hoje ele sabe, né, que hoje ele não volta para casa de qualquer jeito. Então, para mim foi muito bom. É isso aí. Helenice, Nilce, Lígia, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Eu sei que um pouquinho da vida de vocês três, vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma colocação que a gente possa ajudar nesse momento? Você falou do contrato, né, com o dependente, quando ele volta e retorna. Existe um modelo de contrato, assim, por escrito, que alguma família fez e deu certo? Sim, existe. Inclusive, lá no nosso grupo do INVL, nós temos Poxa, qual que era o nome dela mesmo? Ela fez com a filha dela, primeiro ela internou a filha dela compulsoriamente. A do Sul. A lá do Sul. Aquela do Sul. Então. Do Rio Grande do Sul. Esqueci o nome. Não, eu vou lembrar agora, né? Eu tô colando. A Osana. Existe registro? Osana. Isso, a Osana, ela fez um contrato terapêutico com a filha dela. Primeiro que ela interditou a filha dela e falou assim, bom, cansei, múltiplas internações, não aguento mais, vou te interditar. Interditou, foi para dentro da clínica. Antes de sair, ela montou um contrato terapêutico com a filha dela. O que ela podia, o que ela não podia, quais seriam as perdas, quais seriam os ganhos. Como se fosse um contrato de compra e venda, um contrato de aluguel, onde você... Eu queria ver que tem um registro, assim, escrito. Você quer um modelo pronto, mais ou menos? Isso. Para a gente consultar. Então, aí eu posso ajudar vocês com isso sem problema algum. Eu posso ajudar vocês a elaborar um contrato e vocês podem entrar em cartório, porque a partir do momento em que o próprio dependente sabe que vai ter perda consciente, que isso está registrado, ele vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer qualquer tipo de uso, principalmente... Mas pode fazer no cartório? Eles aceitam isso? Claro, você nada mais. O cartório ele só vai autenticar a assinatura dizendo que aquele contrato está firmando responsabilidades, deveres e obrigações entre partes, entendeu? Então é como se fosse um termo de compromisso, né? Então funcionou muito bem para ela, a filha dela já está limpa, já tem um bom tempo, e ela em um dos nossos encontros compartilhou isso e funcionou muito bem. No contrato tem a consequência quando não cumpre, o que fazer?
Exatamente. Ai, não está dando para escutar nada que você está falando. Você quem? Eu? Tá Eu estou escutando bem. Vocês estão escutando? Tá. Então, Helenice, assim, não tem necessariamente que... Nossa, a Helenice sumiu. Ah, tá aqui. Não tem necessariamente que... como eu falar para você, que tipo de perda pode ter, que tipo de ganho pode ter. A gente teria... Ai, perdeu tudo, não deu para entender. A gente vai ter que conversar mais no particular, num outro momento, para você me explicar um pouco da rotina, porque esse contrato tem a ver muito com a rotina da sua casa, com a rotina de quem é o dependente, do que ele geralmente faz, para você saber o que ele necessariamente pode ter, o que não pode ter. Vai desde a perda da senha da internet de dentro de casa, que vai ter acesso ao roteador, como, por exemplo, sair sozinho para algum lugar, limitar espaço, tempo, horário, ir num grupo de ajuda junto com o familiar, enfim, tem várias coisas que podem ser colocadas dentro desse contrato, entendeu? Gabriel, gostaria de receber essas dicas por escrito, se possível. Tá, eu vou fazer uma base, mas aí, quando vocês forem colocar em prática, vocês vão precisar me chamar de novo para a gente ajudar a elaborar algumas regrinhas mais específicas, né? Por exemplo, o que é para você não poderia ser para a Nilce, o que é para a Nilce não poderia ser para a Áurea. Por quê? Porque são realidades diferentes dentro de cada casa, entendeu? Mas é importante que vocês estejam... Na casa da Áurea tem os machões. Tem o quê? Tem os machões. Tem os machões, foi o que eu entendi? É isso? Eu entendi isso. Tem os machões. Tem 3 machões. Mas tem uma leoa também, né? Certo? Resgatar valores. Opa! Uma pitbull aí, ó. Opa! Pitbull. É leoa mesmo. Isso aí. Então, sabe que nem a Mônica faz na Turma da Mônica, que balança o coelho e joga no Cebolinha? Você faz com as bonecas. É a mesma coisa. Entendeu? Bater o pé e falar que aqui quem tá em recuperação sou eu. E é isso aí. Seguir firme. Né? Tem que seguir firme. Tem que seguir... É isso aí. Então, entendeu? Não importa a velocidade, importante é a direção, né? Aí sim. Mais importante que a velocidade é a direção. A direção. Eu sempre falo isso para vocês. Se a gente for rápido demais, querer executar um contrato rápido demais, regra demais, tudo rápido, um dia antes que o familiar de vocês vai sair da clínica, por exemplo. Vai fazer tudo rápido, vai pular a etapa e a consequência de rápido demais é que tem que voltar tudo de novo e recomeçar. Você perde tempo, perde dinheiro, se desgasta emocionalmente e tem que recomeçar o processo. Então, tudo isso desgasta, gente. Então, tenham sempre isso em mente, né? Mais importante que a velocidade é a direção. E assim, Helenice, eu acho que teria que ter um contrato não só com o seu irmão, mas principalmente com a sua mãe, entendeu? Com certeza. Né? Porque a sua mãe, ela emocionalmente, ela é uma pessoa muito abalada, ela se deixa levar muito fácil, e o seu irmão que está em tratamento, ele sabe exatamente como manipular sua mãe, e sua mãe, ela não pensa 2 vezes antes de cair nessa manipulação. Por isso que você e sua... Uma das combinadas vai ter que ser ele não manipular minha mãe. Eu acho que eu vou colocar isso no cartão. Essa é a regra. Manipulação é demais, não? Misericórdia. Todos têm que participar. Todos eles são. É importante, assim, gente, relacionamentos saudáveis, entendeu? Todos eles são. É verdade, Áurea. Queria saber a revistinha aí, ó, da Mônica, se vai chegar a cópia pra gente, que vocês indicaram. Da prevenção das drogas. Revista básica. E o livro, então, doida com o livro da escritora aí, ó. E diga, vai chegar meu livro. O livro da Romina, você tá falando? Tá certo, é isso aí, é direto. Ai, meu Deus. Quero ganhar meu livro. Eu me comprometi para vocês que todo mundo que fosse do INVL, eu ia mandar um livro para vocês e promessa é dívida, né? Vocês estão presentes. Verdade.
participando. Eu vou combinar aqui com a Romina. Eu vou fazer o depósito para ela, ela vai mandar direto para vocês. Romina, por favor, mande autógrafos, beijos. Sem dúvida. Elas. Isso, preciso dos nomes direitinho para poder fazer uma dedicatória para cada uma. Romina, se você já puder passar seu telefone aí. Isso. Vocês que estão com caneta aí, anotem o telefone, passa o endereço, porque isso daí a gente vai mandar por correspondência, entendeu? Então, isso. Anota o telefone dela, manda o WhatsApp para ela com o endereço de vocês. E aí o nome para escrever a dedicatória. Isso, e o nome. Aí a parte de pagamento, essa parte é comigo, pode deixar comigo, é presente, tá? Eita, tá sobrando aí, hein? Tá sobrando nada, vocês me honram como alunos e eu honro vocês com aquilo que eu posso. Obrigada. Gratidão. Então, eu vou falar o telefone para vocês anotarem, mandarem então o WhatsApp com os nomes e os endereços, com o CEP direitinho para eu poder postar. Então, o celular é 11 9 5129 1989. Deu? Deu. Então, eu vou falar de novo. 11 9 5129 1989. Ok. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Vocês. Amém. Maravilha, pessoal. Então, acho que é isso. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu não sei, a Sueli Pérez, ela ficou quietinha aqui. Sueli, você quer perguntar? Obrigada. Acho que a Sueli não está dando para escutar ela, né? Lígia, quer perguntar alguma coisa antes da gente finalizar? Não, Gabriel, apenas agradecer mesmo. Eu precisava ouvir muito aí sobre esse desligamento emocional, né? Meu filho já está há um tempo limpo, né? Mas ainda tem algumas falhas, tem horas que ele está bastante agitado, nervoso, e eu ainda tenho um pouco de dificuldade nisso aí. Então, tenho a agradecer, muitas dúvidas minhas já foram tiradas hoje. Obrigada. Bom, obrigada a você. Romina, dá curso em Belo Horizonte? Olha, os meus cursos, cada hora é um lugar diferente. Então, pode ser que em algum momento eu esteja em Belo Horizonte. Mas, fora isso, eu tenho cursos online também. Depois, se for o caso, você me escreve que eu mando para você o link, etc. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Fala, Gracimar. O meu é o seguinte. Estou com o João Vitor, né, lá na clínica, já tem 3 meses, e ele vai sair em maio, como combinado, se estiver tudo bem, né? Só que ele quer voltar para aqui, para a cidade onde eu moro. E ele quer ficar em São Paulo. Aí um parente até está cedendo para a gente um apartamento, né? Aí eu estava conversando com o Marcelene o seguinte: eu acho que nesse primeiro momento eu não posso deixar ele morar sozinho. E aí eu pensei em ir para aí e ficar pelo menos uns 2 meses ou até o 3º mês morando com ele no apartamento, porque ele quer trabalhar, ele tem uma filha. E aqui tem esse mesmo o problema que a Marcelene falou. Aqui não tem emprego, entendeu? E assim, como é muito pequenininho também, a questão da droga na cidade, ela é muito grande. Então, ele não quer voltar para aqui por 2 motivos. Acho que uma questão é essa: os amigos são os mesmos, os lugares para frequentar, todos os ambientes têm bebida, né? E um dos problemas dele é bebida e droga. E ele também não queria que o pessoal ficasse sabendo que ele estava internado. Acho que ele fica com vergonha. A gente até fala, mas feio é se drogar, né? Tratar não é problema. Mas aí a questão dele, né? Aí eu até comentei com a Marcelene, eu indo para São Paulo, ficar com ele, né? Para ele, até que ele
consiga alavancar, eu estaria sendo muito codependente. Eu vou deixar o Gabriel responder, porque o Gabriel acho que está mais focado nessas questões comportamentais, né, das famílias, mas o que eu observo em vocês, que foi a mesma questão da Marcilene, a preocupação que vocês têm em ser codependentes, né? A pergunta é, se eu fizer isso, estarei sendo muito codependente? Na verdade, o medo de errar, né? O medo de incorrer nos mesmos erros, o medo de repetir os padrões. Eu acho muito válido esse olhar que vocês têm de cuidado para com vocês mesmos. Isso realmente é o que eu observo. Mas em relação a essa questão do comportamento, acho que como o Gabriel acompanha melhor a história de cada um de vocês, seria interessante que ele pudesse responder. Vamos lá. Sem graça, eu acho que você vai estar sendo bem codependente. Eu acho que você vai estar sendo bem codependente, né? Porque existe respeitar as liberdades e as individualidades sem você largar aquilo que você está fazendo para viver a vida dele, de alguma forma tentar proteger ele, entendeu? Então, eu acho bem fora de cogitação, assim, você sair daí, vir e morar em outro lugar e ficar 2 meses com ele, porque independente se ele vai estar aí com você ou em São Paulo, em qualquer outro lugar, se ele quiser usar, ele vai usar em qualquer lugar, não importa onde esteja. Então, você estando junto ou não estando junto, vai acontecer da mesma forma. O que importa é ele chegar em casa e perceber uma mudança clara de postura sua em relação a toda a situação, entendeu? Se ele perceber em você medo, receio, desconfiança, insegurança, tudo isso vai ficar muito nítido que no momento de fraqueza dele, você também vai fraquejar, entendeu? Então, a grande circunstância é você criar habilidades para promover aquele desligamento emocional que nós estávamos falando há pouco, entendeu? Se fortalecendo para poder receber ele no momento em que ele tiver que voltar. Por quê? Porque dentro da clínica ele está recebendo orientação, está sendo tratado e ele vai sair com uma cabeça muito melhor do que aquela quando ele chegou. Mais focado, mais sereno, mais disposto, entendeu? Então, às vezes você não querendo errar, acaba errando de tanto que não quer errar, você acaba errando. Cede onde não tem que ceder e não cede onde você poderia ceder. Entendeu? Então você acaba se confundindo daquilo que você pode fazer. E o que você pode fazer? Ter uma vida normal. Imagina que seu filho nunca usou droga. Como que você agiria com um filho que nunca usou droga? Olá, filho, tudo bem? Como você está? Você está bem? Está indo para o trabalho? Né? Porque uma pessoa que sai de um tratamento e ela começa a entrar em rota de colisão em relação a uma recaída, essa recaída geralmente ela começa a dar sinais. A pessoa não vai acordar, dormir num dia bem, acordar no outro e falar assim, usei droga hoje. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, a recaída, ela começa a dar sinais, assim como o seu comportamento começa a dar sinais. Então, eu não vejo, assim, como sendo produtivo, de repente, você promover uma mudança geográfica sua para vir para cá e tentar ajudar seu filho aqui, entendeu? Você pode fazer isso aí. Gabriel, mas eu não queria que as pessoas soubessem que ele foi internado. Pô, mas as pessoas já não sabiam que ele usava droga, entendeu? As pessoas já não tinham acesso a essa informação. Por que não saber que agora ele está em recuperação? Eu não vejo motivo nenhum. Esconder. Para esconder esse tipo de informação. É importante preservar o anonimato, mas isso tem que partir dele, não de você, entendeu? Se ele quiser preservar o anonimato, é algo que vai partir dele, né? Você querer preservar o anonimato dele seria invadir a individualidade dele. Isso eu acho que seria uma codependência, entendeu? Você querer falar para ele o que ele pode ou não fazer nesse sentido. Se ele falar, mãe, mas para mim não tem problema as pessoas saberem que eu estou em recuperação, pode ser bom. Porque quando as pessoas sabem que ele usou droga e que ele vive em recuperação, vai evitar daquele cara chegar e falar, toma um gole de cerveja aí, ou vamos fumar um baseado ali, ou vamos não sei o quê. Por quê? Porque ele, como um mecanismo de proteção, ele já fala para todo mundo, isso aconteceu comigo, tá, Graça? Estou em recuperação, passei por um processo de tratamento, e não posso, não devo. Então, em algum momento, ele vai cruzar,
pessoas da antiga, e o que vai fazer com que ele não entre nos velhos hábitos é as pessoas saberem que ele vive em recuperação. Isso vai evitar que as pessoas, de certa forma, vão oferecer algum tipo de droga. Eu vou te falar, mesmo em recuperação, as pessoas vão acabar oferecendo. Aconteceu comigo, mas, e não foi uma vez, foram várias, tá? Só que é um mecanismo, eu vejo como um mecanismo de proteção quando a pessoa sai do anonimato e fala, ó, sou um dependente químico e vivo em recuperação. Porque as pessoas pensam 2 vezes antes de falar com essa pessoa sobre drogas ou sobre oferecer alguma coisa. Muito pelo contrário, a tendência é que vá falar, pô, como que você entrou em recuperação? Preciso de ajuda, tal. Então, assim, não tem um caminho perfeito, não tem um cenário perfeito e muita coisa pode acontecer. O que você pode fazer é mudar a si mesma e se fortalecer, entendeu? Excesso de proteção é tão prejudicial quanto abandono. Então, sabe aquele negócio de vive e deixe viver, porém sempre atenta, né? Então tem que se manter atenta, montar uma rede de intervenção quando ele sair num grupo de autoajuda, ir junto com ele, mas dar uma certa liberdade, só que assistida, entendeu? Ah, mãe, vou sair, ok, saia, mas eu gostaria que você pudesse voltar, por exemplo, até às 10 horas da noite, né? Porque se você não chegar nesse horário, eu vou acabar me sentindo mal com isso. É você que vai fazer com que eu me sinta mal, mas eu me sinto mal com isso. Sempre assertividade, entendeu, Gracimar? Sempre assertividade com autoridade, não autoritarismo. São coisas muito diferentes, né? Mas, ou seja, eu dei uma puta volta para falar assim, você está sendo codependente demais, não vá para lá, entendeu? A Marcilene, ela me fez uma pergunta muito interessante, que foi a seguinte, eu até gravei um vídeo sobre isso, que diz, e a pergunta dela foi, Gabriel, onde termina a preocupação de mãe e começa a codependência? Olha que pergunta interessante, né? Como separar? Onde que está terminando a minha preocupação de mãe e está entrando o meu lado codependente? Eu tenho uma visão sobre isso. A Romina, não sei se ela pode comentar também alguma coisa sobre isso, mas a minha visão sobre preocupação de mãe, onde termina uma e começa a codependência, é a seguinte. A preocupação de mãe, ela não faz com que a mãe não deixe de viver a própria vida por estar preocupado com o filho. Ela vai ter a preocupação com o filho, mas ela também vai estar continuando cuidando das coisas dela, se cuidando, se protegendo, se alimentando, entendeu? Não entrando no núcleo do isolamento, na medida em que a codependência, ela deixa de fazer as coisas dela para viver a vida do outro e começa a se prejudicar porque deixa de olhar para si mesma. Então, aí você fala, bom, parei o meu dia, estou 95% do tempo do meu dia pensando no problema do meu filho. Horas, o problema é dele. Você pode amar, você pode respeitar e você pode dar sugestões, mas você parar de viver a sua vida para tentar resolver o problema dele, para sofrer junto com ele, aí já é codependência, não é preocupação de mãe, entendeu? Então é importante diferenciar muito onde termina uma e onde começa a outra. E a maioria das pessoas não sabe, né? É impressionante. Você pergunta para uma mãe, onde que você está preocupada como mãe e onde você está com a codependência? Eu acho que essa pergunta surgiu várias vezes hoje aqui e eu acho que essa é a pergunta que vale R$1 milhão, entendeu? Porque quando você souber diferenciar, eu estou só preocupada como mãe, não estou codependente, quer dizer que você tornou consciente a sua vida, consciente as suas situações e você sabe respeitar até onde você pode ir e até onde você não pode ir, entendeu? Você vai saber reconhecer esses limites. E eu acho que a partir desse momento é o momento que você pode falar, bom, hoje eu estou muito melhor do que ontem, né? Estou cada vez melhor. É isso. Respondeu? Só para complementar, a pergunta de $1 milhão, que não tem uma eu quero ganhar. Eu acho que a gente já vive, a gente tem um padrão muito romantizado em relação à mãe, né? Então, essa questão de ser mãe é padecer no paraíso, já está aí a frase que veio para iludir com todas as mães em relação ao que é ser mãe e o que é ser codependente. Porque tem essa coisa de aliar ao sofrimento. Você é mais mãe quando você sofre. Você é mais mãe quando você se afasta de si para cuidar dos seus, né? Quando você está amamentando, você tem que gostar de amamentar, sendo que dói. Você pode não gostar, só que você tem que gostar porque é uma coisa bonita, né? Então, a questão do quanto é romantizado o papel da mãe
acaba deixando uma linha muito tênue entre ser mãe ou estar na codependência, enfim. Mas eu acredito que o que pode sinalizar, uma das questões aí que podem contribuir, porque eu acho que realmente é uma resposta de $1 milhão, é que a base do sofrimento, quando a gente percebe que o nosso sofrimento emocional ele é tamanho que não nos permite realmente reagir, é porque a gente está exagerando e não está conseguindo vivenciar o nosso papel enquanto indivíduo, papel de mãe, né? A gente está potencializando esse papel com essa questão do sofrimento. Então, acho que é muito importante a gente olhar e falar, pera um pouquinho, eu estou sofrendo além do que eu posso, além do que eu devo, além do que um papel de mãe realmente, o papel de mãe não foi para sofrer, né? A gente está aqui, na verdade, como orientadora. Então, eu acredito que pensar um pouquinho nessa questão do sofrimento, que a gente se coloca para poder fazer de tudo por eles, né? Mas ser mãe não é fácil, né, gente? Essa é a questão. Verdade. Bom, pessoal, então eu vou liberar a Romina, vou liberar vocês, porque também, né, agora são, sei lá que horas são, agora são, vai dar 11 horas, né, 2 horas aí de encontro, acho que foi bem proveitoso, tivemos aí uma flutuação de entre 14, 17, 18 participantes, pelo que eu vi aqui, então foi bem proveitoso, o livro que vocês vão receber é esse aqui, que num encontro que eu estava num curso, né, que desses encontros do Amor Exigente, eu pedi para a Romina autografar para minha esposa, no nome da minha esposa, que está aqui do meu lado, e ela recebeu. E ela não fez pergunta, hein, Gabriel? Você quer fazer alguma pergunta? Foi a única que não fez pergunta, dona Karina. Verdade, gente. Ah, tá. Gente, eu tô na câmera do Gabriel porque a minha não tá funcionando. Boa noite a todos, né? Entrei no meio. Mas, na verdade, por enquanto eu não tenho pergunta. Eu gostaria de ressaltar um pouquinho o que a Rô falou e todo mundo falou, né? Eu vejo muito que, às vezes, a gente fica em cima. Nossa, mas ele não vai parar de droga? E, na verdade, às vezes até para de usar droga. Mas ele volta para casa, o comportamento da família é o mesmo e eles voltam a ter o mesmo comportamento. Então, a importância disso, da gente se autoconhecer, né, Romina? Que é aquela da gente... Por que a gente sofre tanto? Porque a gente continua a fazer isso, a ter os mesmos comportamentos. E aí entra, para eu mudar, eu preciso alimentar, né? Alimentar o porquê eu quero mudar. Né, que até a Romina falou, que é a importância de ir nos grupos e praticar o que eu aprendo. Então, é isso, tudo a gente aprende através do exercício. Então, preciso exercitar todos os dias como ser menos codependente, né? Porque codependente eu vou ser sempre. Eu acho que essa vida na dependência química me ensinou muito e está me ajudando a me realizar. Porque eu lembro de momentos desde pequenininha que eu já era codependente. Então, eu sempre fui muito perfeccionista e sempre gostei de cuidar de todo mundo. Eu lembro que minha empregada passava mal, eu tinha que cuidar da minha empregada. Enfim, da mocinha que trabalhava. E eu acho que é isso, a vigiar cada comportamento, né? Fazer aquela coisa de, olha, hoje o que eu posso melhorar? Ler sobre o assunto e tentar colocar na minha vida, que foi o que a Romina falou, eu acho que é a base, porque a gente tem a tendência de fazer sempre as mesmas coisas, e às vezes a gente está melhorando, e por uma coisinha, né, um gatilho, a gente volta a fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, que nos machucava, né? Mas essas coisas que eu acho que a gente vai cansando do sofrimento, e aí a gente vai querendo mudar mais. Isso é uma forma da gente alimentar, né, a nossa mudança, o nosso querer se tratar, o nosso querer se cuidar. E aí tem aquela coisa, né? Se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir fazer por ninguém. Então, não adianta eu querer que o outro fique bem se eu não consigo fazer por mim, né? Eu vejo em relação à questão de mãe, eu acho que mãe acaba sofrendo
pelo filho, né? A mãe sempre quer tirar um pouquinho dela para dar para o filho. Mas até isso, para você ver, é um exercício, né? A gente se acostuma tanto, eu pensando, né? Eu tenho que fazer pelo meu filho, eu tenho que fazer pelo meu filho, eu tenho que fazer pelo meu filho. A gente exercita isso e acredita nisso e não faz pela gente, né? Então, eu acho que é isso, é esse exercício de se vigiar todos os dias, né? Que a Romina falou, orar e vigiar. Acho que a espiritualidade também é tudo. Quando eu oro, eu falo comigo, falo com o que há de melhor em mim. Então, também é super importante. E eu acho que todos nós estamos no mesmo barco, né? E, assim, a gente se ajuda. Quando eu ouço o outro, né? E quando eu falo para o outro, eu estou falando para mim e estou alimentando também, né, essa minha vontade de querer mudar, de querer melhorar e de querer trabalhar a minha codependência, né? Que não adianta eu deixar de ser codependente do meu filho que usa droga e vou ser codependente do, sei lá, do meu marido, enfim. Então, é o exercício com todo mundo, né? E o tempo todo, durante todo o meu dia. É a repetição que vai mudar o meu comportamento. Eu imagino que seja isso. Eu tô meio assim, parando, pensando, porque eu tô me ouvindo e não tá... Enfim, tá me atrapalhando, gente. Legal, obrigada, Karine. Prazer te conhecer, mesmo que virtualmente. Mas é isso mesmo, acho que o dia a dia, a prática, o exercício é tudo, senão a gente fica só na teoria e não consegue mudar o padrão, né? Obrigada pela contribuição. É isso aí, gente, então. A Virgínia não falou nada, não sei se ela quer falar alguma coisa. Se quiser falar, o momento é agora, porque a gente está encerrando. Mas eu também quero encerrar dizendo uma frase que o José Roberto Marques, que é um coach do Instituto Brasileiro de Coaching, diz. Ele diz o seguinte: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E essa frase eu acho extraordinária, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Então, quanto mais eu conheço as minhas limitações, aquilo que me prejudica, quanto mais eu conheço o meu potencial e até onde eu posso chegar, significa que eu entendo, tenho todos os recursos dentro de mim para poder ser uma pessoa melhor. E a partir do momento que eu sou uma pessoa melhor, eu consigo influenciar o próximo de maneira positiva. Então, eu queria realmente encerrar a nossa reunião deixando essa frase no ar, agradecendo a presença de todos. Virgínia, quer falar alguma coisa? Acho que só você, só ela não falou, né? Não estou ouvindo nada. Não, vou falar porque senão todo mundo vai falar, ela não falou nada, mas eu só tenho a agradecer. Estou aqui com meu namorado, que é um adicto também, a gente está escutando. Quero parabenizar você, Gabriel, pelo seu incentivo. Eu vejo muito suas postagens e parabéns, muito legal, gostei muito. Obrigado, Virgínia. Então é isso, pessoal, obrigado a todos, tenham uma excelente noite. Romina, gratidão imensa. Eu que agradeço a oportunidade, gostei muito de estar com vocês, vamos fazer outras vezes. Vamos combinar outras vezes. Tivemos aí 2 horas de encontro, foi bastante proveitoso. Conheçam e ajudem a divulgar o trabalho da Romina Miranda, Até que a Droga Nos Separe, um olhar sobre a codependência, porque ele é sensacional. Vocês vão receber na casa de vocês, fiquem tranquilos. Então é isso, pessoal. Vou deixar a gravação disponível lá no nosso canal, lá na nossa plataforma. Depois, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, vai estar lá. Vou deixar o telefone da Romina lá, vou deixar o link do livro para comprar online, caso alguém queira, divulgar para outras pessoas também, os contatos delas, se quiserem conversar com ela depois, tá bom? Obrigada, boa noite a todos, e até uma próxima. Obrigada. Gratidão imensa, Romina, fica com Deus. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite, Aura. Tchau, gente. Boa noite, tchau. Termina aqui.